Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo de hoje eu quero fazer uma análise um pouco do que o Palmeiras jogou nesse Mundial, falar um pouco do porquê que não aconteceu essa classificação do Palmeiras, por que perdeu para o Chelsea. Vamos tentar entender um pouquinho esse momento que está vivendo aí o Palmeiras e principalmente essa derrota aí contra o Chelsea nessas quartas de final do Mundial de Clubes da FIFA. Antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, eu queria comentar um pouco sobre essa saída do Palmeiras, antes fazendo um adendo que no início desse campeonato mundial de clubes, a expectativa era de que os brasileiros não apresentariam absolutamente nada, que seriam eliminados ali logo no início da competição. E aí os jogos foram acontecendo e a gente chegou à conclusão de algo que era muito óbvio para quem não é da geração Z, para quem já é mais antigo, para quem já acompanha futebol há mais tempo, não existia essa disparidade tão grande, né, entre os clubes europeus e os clubes brasileiros. Era algo que existia jogo, né? Às vezes você tinha clubes europeus que eram muito bons, mas efetivamente quando os dois jogavam ali, né, dava jogo e era muito disputado. O próprio Mundial do Palmeiras de 99, né, se você vê lá os melhores momentos, o Palmeiras tinha um bom time, jogou bem, né, e perdeu ali numa falha ali, né, do goleiro Marcos ali, e aí foi perder o título, né? Mas assim, teve jogo, o Palmeiras não foi massacrado e jogou de igual para igual. Foi uma fatalidade que aconteceu, né? Como também, só abrindo um parênteses, essa falha que o goleiro do Palmeiras teve, né? O Everton teve aí. Eu acho que o Everton já salvou o Palmeiras em várias outras oportunidades. É um cara que está ali há muito tempo no gol do Palmeiras e isso faz parte do futebol, né? Inclusive depois ali daquela falha ele ajudou ali o Palmeiras, né, a não tomar mais gols ali. O Palmeiras meio que desligou no jogo. Então assim, eu acho que a culpa não é dele, né? Foi uma falha do goleiro e tal, mas isso acontece, é do jogo. Mas voltando aqui pro assunto aqui que eu estava falando dessa disputa de europeus com brasileiros, então nesse Mundial a gente viu que essa distância ela é grande, principalmente em questão de investimento, mas tem jogo. Se você tirar lá os clubes de primeira prateleira lá do futebol europeu, tipo PSG, Real Madrid, Bayern, Manchester City, e você trazer ali para um segundo escalão, você vê que tem jogo e tem enfrentamento. E o que foi mais curioso ainda da gente ver nesse Mundial foi que o próprio PSG, que é um timaço, um time que amassou todo mundo lá na Champions, né? Realmente goleou todo mundo e tudo mais, perdeu para o Botafogo. E aí quando a gente traz aqui no nosso contexto nacional aqui do futebol, a gente vê que realmente no Brasil tem muitos times, né? E times muito bons. O Botafogo ganhou do PSG, mas se ele for jogar aqui no Brasileirão, ele pode jogar lá com o Bahia, jogar com o Vitória e tomar gol e perder o jogo, isso pode acontecer. Enfim, o Palmeiras começou ali de uma maneira, passando as fases, né, jogando ali num grupo relativamente tranquilo e foi avançando. Então, assim, aquela expectativa que a gente tinha no início de que não iria para frente, né, de que não seria um campeonato que daria chance para os brasileiros, ao longo da competição mostrou que era possível, né? E aí, no determinado momento chave, onde o Palmeiras precisava impor o seu futebol, mostrar que tinha um bom time, perdeu para o Chelsea. Eu peguei aqui alguns dados aqui sobre os jogos do Palmeiras aí nesse Mundial. O Palmeiras jogou 5 jogos, ele fez 6 gols e sofreu 4 gols. Foram 13 cartões amarelos e um cartão vermelho. O Palmeiras, no seu primeiro jogo, empatou com o Porto 0-0, depois ele venceu o Al-Ahly por 2-0, empatou com o Inter Miami por 2-2, venceu o Botafogo por 1-0 e perdeu para o Chelsea por 2-1. Bom, dentro desse contexto que eu introduzi aqui, falei, né, a respeito de que existe sim jogo, existe sim competição quando a gente está tratando de um clube europeu com um brasileiro, e o Mundial de Clubes mostrou isso.
eu chego à conclusão que a campanha do Palmeiras ficou muito aquém. O Palmeiras foi o clube brasileiro aí que teve mais condições, né, junto com o Flamengo. Não sei as cifras aqui, quem investiu mais, mas o Palmeiras foi um clube que investiu bastante. Trouxe o Vitor Roque, a presidência do Palmeiras, né, deu toda a estrutura. Tem um treinador que está lá no clube há muito tempo. Então, assim, eles tiveram uma estrutura muito boa. Apoio da torcida, né, naquele jogo contra o Chelsea, a gente via ali que no segundo tempo o Palmeiras estava atacando para o lado ali do gol da torcida, tinha muitos torcedores palmeirenses, então assim, tinham tudo para fazer um bom campeonato, e na verdade isso não aconteceu, foram jogos ruins, né, o Palmeiras venceu lá o Botafogo, mas conseguiu fazer um gol lá com 102 minutos, já na prorrogação, com o Paulinho que estava entrando, né? Então, assim, dependendo muito ali de um cara para resolver, e eu trago a discussão para a questão do sistema tático. O Abel Ferreira é um grande treinador, um treinador que está fazendo história aí no Palmeiras. Muita gente fala que ele já é o maior treinador da história do Palmeiras. Eu não duvido, acho que é um cara muito bom de grupo, até taticamente também muito bom. A gente vê que no Mundial os gols saíram do banco de reservas, né, a partir ali de mudanças ali do Abel Ferreira. No entanto, eu chamo a atenção para algo que é diferente aqui no futebol brasileiro da filosofia de jogo do Abel Ferreira. O Abel Ferreira é um cara retranqueiro, é um cara que ele joga ali no sistema tático muito preso. Eu já falei aqui em outros vídeos, né, a impressão que eu tenho que o esquema tático ali do Palmeiras, eles jogam com um centroavante ali avançado, e aqui no Brasil a gente não tem esse centroavante que o Palmeiras precisava, que é um centroavante talvez ali no padrão europeu, de você ter um cara ali enfiado. Vou dar aqui alguns exemplos aqui. Por exemplo, o Adriano Imperador, eu acho que ele fazia essa função lá na Inter de Milão, o Ibrahimovic, ali atualmente ali o Lewandowski, talvez ali o Harry Kane ali na forma que ele joga. Então aquele cara que joga ali avançado, que faz o pivô, que é referência e que consegue brigar com o zagueiro. Então assim, são caras fortes e tal, então o cara consegue ali vencer a marcação do zagueiro e fazer gol, né? Então aquele centroavante meio que um pivô. E isso é um pouco diferente do histórico que a gente tem no Brasil, da forma como que os times aqui jogam. Às vezes é muito comum aqui no Brasil você ver os times jogando no 4-4-2. É evidente que hoje o jogo é muito mais dinâmico, né? E que durante a partida você vê taticamente os clubes mudarem, né? Mas você pegar a seleção brasileira mesmo ao longo dos anos, né, dificilmente você vai ver a seleção brasileira jogar diferente disso, né? De um 4-4-2. É difícil, eu praticamente não lembro de ver a seleção brasileira, por exemplo, jogar com 3 zagueiros. É evidente, é uma discussão se a coisa tem que ser mais dinâmica, que pode mudar ou não, mas existem escolas de futebol, né? Existem maneiras de se fazer determinada coisa, né? Então, os alemães vão pensar de uma maneira, os italianos vão pensar de outra maneira, os franceses vão pensar de outra maneira, os ingleses vão ver de outra maneira, e os brasileiros, argentinos, uruguaios vão também ver o jogo de outra maneira. Então as pessoas têm visão diferente daquilo que é o jogo. Então aqui no Brasil é muito comum você ter esses 2 atacantes, né? E meio que eles tabelam ali na frente e funciona muito bem. E aí esse atacante o Palmeiras não tem. Então no jogo lá contra o Al-Ahly, o Vitor Roque não funcionou o Mundial inteiro, né? Não marcou gols e não funcionou. Ele até corria muito, mas você vê que a bola também não chegava para ele, né? E talvez ele não era o cara para fazer essa função, né? Que era ali dele cobrada, né? E ali no jogo do Al-Ahly eu acho que ficou muito marcado, porque quando entrou o Flaco Lopes, né? Ele virou aquele cara referência ali na área e ele fez 2 gols. Acho que um gol foi contra, mas assim, a participação dele ali, meio que cabeceando a bola dentro da área, brigando com o zagueiro, né? É essa ideia, né, de você ter ali um centroavante avançado. E aí você vê que o Palmeiras não funcionou bem durante o Mundial, você teve ali muito poucas jogadas criadas, muito pouco repertório,
quando jogou com o Chelsea, quando empatou o jogo, dava a impressão de que ia acontecer como aconteceu com o Flamengo, né? Que o Palmeiras ia para cima, apoio da torcida, ia virar o jogo, né? Ia começar a desenrolar ali, fazer vários gols, e não aconteceu. O Palmeiras recuou novamente, ficou lá atrás, e aí o Chelsea ficou ali um tempão ali rondando a área do Palmeiras, tocando para um lado, para o outro, né? Até que o gol saiu ali, né? Parecia que o jogo meio que ia para da prorrogação, né, uma possível decisão por pênaltis, mas ali já estava muito tempo, né, rondando a área e infelizmente aconteceu essa falha. Então acho que existe essa diferença aí de forma de jogo. Acho que o Abel Ferreira é um bom técnico, principalmente questão de gestão de grupo, né, ele consegue administrar muito bem o elenco, mas às vezes a forma como que enxerga o jogo, né, os portugueses ali, os europeus, eles vão ver o jogo de forma diferente, né, às vezes é um futebol muito reativo, a gente vê no Campeonato Brasileiro. Eu até vou além, né, você vê, comparando, por exemplo, o Flamengo com o time do Palmeiras, né, vamos dizer que são os dois melhores clubes aí no Brasil na atualidade aí, principalmente questão de valor de elenco, são, né. Eu acho, né, particularmente muito mais prazeroso você assistir o jogo do Flamengo, né, até no Mundial mesmo, do que o jogo do Palmeiras. Você vê um jogo muito preso, um jogo que não cria ali muita coisa ali no meio campo, sempre aquela coisa de cruzamento na área, e o Palmeiras dependia muito desses craques, né, do Paulinho entrar, do Estevão, que agora foi negociado, inclusive fez um golaço lá contra o Chelsea, né, então dependia muito desses caras, né. Bom, essas foram as minhas impressões. Acho que o Palmeiras deixou muito aquém no Mundial, né, no contexto de que poderia sim sonhar, né, poderia sim chegar em uma semifinal, talvez até na final. Tem time para isso, né, tem um bom elenco e tudo mais, mas o time não funcionou, né, efetivamente ele jogou muito pouco futebol. Mas ao longo dessa temporada aí de 25, ainda é um time muito forte, né, tá brigando na Libertadores, no Brasileirão, e na própria Copa do Brasil, pode sim ainda levar um título grande aí esse ano, né? Essa é a minha opinião. Deixa aqui nos comentários aí sua impressão, o que você achou desse jogo, dessa eliminação aí do Palmeiras. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.